coisa que eu acho assim, bem interessante de você, Sinuê, é que você pratica o que você transfere de conhecimento e de ensinamento. Então isso faz toda a diferença, sim, né? Poxa, e eu observo isso nas redes sociais, eu vejo muito você cuidar do seu corpo, da forma física, dos exercícios, sim, né? Sim. Então você realmente se cuida mesmo, é isso, Sinuê? É isso mesmo. A gente não pode ensinar uma coisa que a gente não faz, não tem coerência, né? Então, a atividade física a gente utiliza como medicamento, todas as trocas de cosméticos, parte de suplementação, esse conhecimento do que é emoção, que as pessoas não conhecem, como se relacionar melhor com o dinheiro, porque as pessoas acham que só vão ter bem-estar quando tiver dinheiro. Então, a gente integrou essa saúde financeira para que as pessoas possam aprender, que é algo que não é ensinado no nosso Brasil, né? Nem sobre bem-estar, nem sobre carreira, e nem sobre dinheiro. Então, a saúde realmente fica ali, último patamar, você faz dinheiro perdendo saúde, então isso não é uma vida com bem-estar, é uma realidade, e a gente está para contribuir com tudo isso, né? Então, a gente trabalha, Cláudio, com pessoas, que a gente tem muitos conteúdos gratuitos nas redes sociais, todo dia, muitos vídeos, muitos cortes, muitas dicas, muito conhecimento, muito acompanhamento das mentorias dos trechos, tem lá disponível, e as pessoas entram em contato com a gente e falam, Angel, você está mudando a minha vida. Eu falei, não, você está mudando a sua vida, porque é um despertar. E eu falo, você assistiu um vídeo, assiste mais 2 vezes, porque você vai deixar entrar mais esse conhecimento. Então, as pessoas são muito gratas, e a gente tem uma felicidade danada de acompanhá-las. Pô, a gente percebe o brilho nos olhos aí, isso não é... É missão de vida, Cláudio. Missão de vida, é? Missão de vida, não é só questão financeira, que todo mundo tem que pagar suas contas, claro, né? Mas é missão de vida, é querer ver um ser humano sorrindo, é querer ele ver na sua melhor estatura, né? Ele entender que ele é uma pessoa que veio para contribuir de uma maneira positiva. E quando a pessoa está doente, quando a pessoa está na reclamação, está na fofocaiada, está destruindo o outro, ele também está fazendo isso com ele. Então, nós não somos essas pessoas, né, da SH, nós somos pessoas em que realmente acreditam no bom, no bem, e fazemos isso através do bem-estar. Né? Às vezes, quando a gente fala de bem-estar, Cláudia, as pessoas acham que é uma coisa superficial, é uma coisa que não tem valor. E não, sem ele, o que é bem-estar? É boas condições nas principais áreas da sua vida. Você não vai muito longe. E às vezes as pessoas acham que ser feliz, por exemplo, é só ter dinheiro. E não é. O dinheiro, ele impacta, ele potencializa aquilo que você já está sendo. E o que você está sendo é bom? É realmente o que você é? E aí, quando a gente vai para as mentorias, as pessoas têm um baque dentro do que a gente mostra, a gente integra muito conhecimento complexo de uma maneira muito simples. E a gente tem muito prazer em mostrar essa vida nova para as pessoas. Poxa, que bacana. Então, assim, como integrar o bem-estar na vida, mas de forma efetiva? Certo, real, né? Real. Como ele acontece. Quando você escolhe, quando você quer enxergar. Então, a maioria das pessoas, elas vêm com uma lente na vida. E essa lente está embaçada. Né? Ela está limitada. Então, isso limita as ações, a maneira de pensar, de sentir e de agir dessas pessoas. E por quê? Porque ela tem uma influência do ambiente que é maior que o indivíduo. Então, quando você decide olhar, como que a gente decide olhar, Andy, na prática? Quando você tem uma falência, quando você tem uma separação, quando você fica doente, quando você perde algo ou a si mesmo, que é uma coisa que é importante para você. Aí você fala, opa, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Alguma coisa não está dando certo. E quando isso vai se repetindo em diversas áreas da vida. Você tem a perda numa área, às vezes é saúde, depois você tem a perda no trabalho, depois você tem a perda financeira, nas relações você fala, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Quem não escolhe olhar, ela vai ter cada vez mais perdas. Agora, quem decide pedir ajuda, ser humilde para pedir ajuda, para quem já passou por todos esses processos e sabe como fazer isso, a vida muda. E você realmente é uma nova pessoa, você tem uma nova vida. É muito difícil as pessoas entenderem isso quando elas não passaram por esse processo. Então, só quem passa sabe. Mas quando a gente faz as mentorias VIPs online, é incrível. Olha, eu nunca tive esse casamento e é o mesmo marido e eu tenho outro casamento. Aí você faz isso nas empresas, as pessoas choram, as pessoas agradecem, as pessoas começam a ver diferente o seu patrão.
sabe? Com quem se relaciona no seu setor. Aí você vai para a filantropia, como a gente está indo, para as ações sociais, você muda uma infância, você muda um ser humano. Em vez de ir para o crime, ele vai acreditar nele, que ele pode fazer uma escolha com 12 anos de idade, eu não quero isso para mim. Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, o bem-estar, ele tem vários níveis e graus. Então, quando começa? Quando eu decido olhar para algo que sozinho eu não consigo. E você citou aí uma coisa que acho que é bem interessante e importante, né? Então, quer dizer, o segredo, então, é pedir ajuda? É. E a gente, com todo respeito, a gente se lasca muito até ter a humildade de pedir ajuda. A gente vai muito pela nossa cabeça, mas a gente tem que entender que muitas vezes, como a gente foi formatado, que a gente vem com drive, né? E esse drive nem sempre tem referências saudáveis. Então, a gente faz pela nossa cabeça, do nosso jeito, e a gente sai do lugar. E o tempo é o nosso maior ativo. E a gente não pode perder esse tempo para ficar andando em volta, atrás do rabo. A gente tem que utilizar cada dia que Deus dá pra gente, que nasceu, né? Tá vivo, para a gente construir algo realmente construtivo para a gente, por quem a gente ama. Se a gente não faz por a gente faz por quem a gente ama. Então, é muito bacana, por exemplo, eu tô fazendo uma pós agora que é de medicina de precisão e saúde integrativa, é só médico, e eu tô lá. E na primeira aula, um dos questionários das anamneses que eles apresentaram já é tudo que a gente faz há mais de 10, 15 anos. Olha que bacana, você tá com a nata da sociedade de médicos, de medicina, que tem já uma cabeça fora da caixa. Eu sempre tive uma cabeça muito fora da caixa. Eu sempre vi potencialidade onde a maioria vê limitação. Eu não conheço essa palavra possível, eu conheço o impossível. Esse me dá graça, né? E o ser humano é excelente para a gente poder treinar isso, né? E por que eu estou falando isso? A gente já aplica, a gente já conheceu esse caminho, que muitos médicos estão conhecendo agora. Então, a gente fica lisonjeada. Pô, não é para qualquer um, porque foi uma vida de dedicação a isso, Cláudio. A ter esses conhecimentos. Que bacana, parabéns, hein? E assim, em cima disso tudo que você já vem falando aí, como fazer isso, então, de forma integrada, só que constante? Sim. Porque o segredo está na constância também, não é isso? Ou não? Sim. A gente tem vários programas, né? Mas o principal é quando você se coloca na sua agenda. Então, eu vou te dar uma história breve e rápida para você entender. Eu sempre fui aquela criança, aquela jovem, comecei a trabalhar muito cedo, atleta bailarina muito disciplinada, muito obediente, muito leal, muito proativa, muito fora da curva para um monte de coisa, medalhas, competições, apresentações, enfim, né? E eu não me colocava na minha vida. Quando eu me dei conta, tinha se passado 25 anos da minha vida ou mais. E é muito triste quando a gente vê isso acontecendo com uma pessoa que já está com 50, 60. Não importa a idade, o importante é você se dar conta. Então, por enquanto que você não faz a escolha de pedir essa ajuda e de você se colocar na sua agenda, seja o que for, um exercício físico, porque às vezes ele é um desafio para a maioria das pessoas. Eu gosto de começar por ele, né? E foi por ele que fez eu ter todo esse conhecimento e toda essa metodologia em empresa e ajudar tanta gente, né? Contribuir com tanta gente, né? Porque é uma troca. Porque requer um esforço. E o cérebro humano, ele não quer esforço. Ele não quer gastar energia. Isso é uma herança biológica que a gente tem. Então, o cérebro, ele quer ficar naquilo que é confortável, aquilo que é quentinho. Mas esse lugar, ele vai te limitar. Porque a vida é movimento, a vida, como você falou, é constância. E o exercício físico, o corpo, ele prova isso pra gente. Quem prospera na vida, qual seja a área for, é porque está em algum movimento, ela não está estagnada. E as pessoas querem se enganar e estar na ilusão de estar estagnadas, de que o movimento não é importante. Então, precisa ter um chacoalhão da vida, como eu falei. Alguém morreu, perdeu o marido, saiu do emprego dos sonhos, enfim, adoeceu para... Opa, o que eu estou fazendo comigo? Então, como que você faz o bem-estar de uma forma integrada? Quando você se prioriza, quando você se coloca na sua agenda. E as pessoas geralmente colocam dinheiro, colocam uma outra pessoa e não a si mesmo. E aí você fica limitado na tua abundância, na tua prosperidade. Porque prosperidade é crescimento. A gente está aqui para a gente cuidar da gente mesmo e com isso poder compartilhar essa felicidade com o outro. Ser exemplo e referência disso.